Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 5, 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo. Mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. E como verdadeiro sofrer é o sofrer quando por Deus, é o sofrer querido por Deus em nós. Se a alma se une em tudo à sua vontade divina, esta união, unida ao sofrer querido por Deus em nós, né? Unida ao sofrer querido por Deus em nós, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre também a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Então é muito interessante, hein? Agora, assim como a Cristo o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma também, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Então, se você, sofre, então, um sofrimento querido por Deus em você, e se une ainda ao sacrifício de Cristo, aos sofrimentos de Cristo, e por causa de Cristo você aceita sofrer, aí você consegue ser tudo isso que Deus quer que você seja, Unida a Cristo, você consegue ser sacerdote, pontífice, reparador, e aí você se coloca junto à justiça de Deus e à misericórdia de Deus, acima dos homens aí nessa realidade, e você vai ter esse poder de Deus à sua disposição, Então, um milagre aí muito grande que acontece. E como Jesus é o tudo, você se torna tudo com Jesus, Enquanto você é nada, mas você se torna tudo quando você aceita sofrer por amor a Jesus e participar dos sofrimentos de Jesus, reinar, rezar e usar, dos sacrifícios e sofrimentos que te vêm na vida. Então, é muito sofrimento, tá? Que a gente sente quando a gente vive na nossa vontade divina, na vontade divina com a nossa vontade humana sendo martirizada. Então, a nossa vontade humana, mesmo ela santa, a vontade humana santificada já por Deus, ela faz a gente sofrer, porque a nossa vontade humana pensa racionalmente em base do que é temporal, do que é agora. E aí a gente está vendo que a gente gostaria que as pessoas fossem todas de Deus e elas não são, e isso é um sofrimento de Cristo em nós. Então a gente sofre muito o sofrimento de Jesus, por não podermos falar da divina vontade, por não podermos ter espaço para testemunhar, aqui perante os homens, por não termos, não estarmos vendo as pessoas rezar em Cristo, ficar com Cristo, entender a Cristo, conhecer a Cristo com a sua vontade. Então a gente quer que as pessoas alcancem esse amor de Deus e não estão alcançando. A gente fica vendo a violência, o pecado, A gente fica vendo muitas coisas ruins no mundo que não eram para existir. Então isso dói demais, O pecador que está obstinado, A gente ouve aquele padre François falando lá, é um desespero no nosso coração as coisas que o cara fala, Então assim, a gente fica com desespero no nosso coração, que é uma dor de Cristo em nós. A gente fala, meu Deus, não é possível. Vai lá na cabeça daquele homem agora, vai lá. E troca os pensamentos dele pelos seus pensamentos, Jesus, pelo amor de Deus.
Como que ele pode fazer isso que ele está fazendo, né? Senhor Deus poderoso. Então a gente fica vendo a obstinação dos homens no pecado, na cisma, na revolta, na rebeldia, né? Na rebelião, e aí unido a Satanás. Então a gente fica muito nervoso e sofre, isso dói no nosso coração. Eu sinto mesmo, de verdade, sofrimentos fortíssimos, né? Aqui na terra, na minha vontade, né? Humana, purificada com a vontade divina. Então eu sinto a minha vontade. Eu gostaria que os homens não estivessem fazendo essas coisas, mas estão fazendo, e isso dói muito, né? Ter esse sofrer faz com que você seja verdadeiro reparador, verdadeiro pontífice, sacerdote, né? Filho mesmo da divina vontade, né? E no outro trecho, 66, 23 de novembro de 1903, não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. No meu íntimo fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com sofrer? E ele: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só pelo amor de Deus. De mim partem continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu colo, isto é, que estão na minha graça, e esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, né? Aflige, atrai, revela, consola, e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte do meu trono eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha, qualquer espécie de pessoas, né, como são as outras que não estão no colo de Jesus, aquelas que não estão no estado de graça. Então os anjos vão atrás dessas pessoas e mandam flecha para essas pessoas, punindo-as e excitando-as todas à conversão. Agora, enquanto isto dizia, me participou suas dores, dizendo-me: eis também em ti a continuação da minha redenção. Então ela duvidou, né, que tudo poderia ser, né, com sofrimento, que a pessoa poderia chegar a tudo, a ser tudo através do sofrer. E aí Jesus continua falando, né, o quanto que isso é grande, que essas almas que estão no regaço dele, que estão no colo dele, que estão em estado de graça, elas continuamente estão recebendo flechas de mortificação, de irritação. Ele irrita a gente, ele nos deixa mesmo, né, nosso estado afligidos, a gente fica realmente afligidos, eu fico aflita mesmo, desesperada, né, afligida com ver as coisas erradas, né, fico afligida. E também em mim mesma também, né, nas minhas próprias chagas, nas minhas próprias penas também, quando Jesus permite alguma coisa em mim, né, que eu sofro, um ciúme, uma inveja, uma coisa assim em mim que eu não aceito, que eu preciso entender de onde vem, né, de onde provém, como eu falei ontem. Às vezes eu fico ali afligida com esse sentimento, né, humilhada por esse sentimento em mim. E aí eu preciso rezar para ver o que é isso. E é por amor a Jesus, é a flechada de Jesus, com certeza, né, me purificando, tirando de mim o que eu preciso dar para Jesus, né, de sofrimentos e tal. Então é muito importante a gente entender isso, né, e aceitar qualquer sofrimento por amor a Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Enquanto ser nada, pode ser tudo. Continuo no meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto ser nada, se pode ser tudo, mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. Uau, né, gente? Meu Deus. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo ao seu querer, esta união unida ao sofrer faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas.
Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma participando no sofrer de Cristo participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Interessante, né? Porque o que Jesus usava na terra de elemento para reparar o Pai eram as penas dele, né? Jesus tinha muita pena, muito sofrimento. Jesus tinha muita contrariedade. E tem a ver com aquilo que foi falado de ontem, da tempestade. José era para se lavar, né? Então, ele aproveitava essas realidades que ele passava, de contrariedade, de sofrimento, de gente cara virada para ele, tudo. Ele não era um sofrimento próprio, assim, era um sofrimento para reparar, né? Ele tomava aquele sofrimento das criaturas e usava aquilo mesmo para fazer aquisições, gente imperando sobre a justiça, sobre a misericórdia, pedir misericórdia para as pessoas, oferecendo: olha, se essa pessoa não me tratou com misericórdia, né? Essa pessoa me tratou mal, mas eu ofereço por todas as almas que passarão por essa realidade, né? Para curar essas almas, dar luz para essas almas, para elas fazerem a verdadeira caridade. Ao mesmo tempo, por aquelas também que vão sofrer e ser maltratadas, que elas tenham a força e a graça para lidar com isso. Enfim, ele usava aquilo, era matéria-prima para a reparação acontecer, a circunstância que lhe era imposta pela divina vontade, porque a divina vontade que mandava para Jesus. Então, é algo precioso que Jesus usava como matéria-prima para tirar tanto fruto, tanto bem, tanta graça, o sofrimento. E a alma que participa disso, ele fala que ela é tudo. Ela é pontífice, ela tem uma autoridade gigante diante de Deus, assim, diante das outras almas, para oferecer, para reparar. Sacerdote, porque ela está consagrando, né? Aquela situação ali, ela transforma tudo. Rei, né? Príncipe, ministro, juiz, advogado. Então você é um advogado também diante dos outros, né? Você pode oferecendo, sofrendo. Você é um advogado que está sofrendo e pedindo para os outros, né? E está representando a raça humana. E está intermediando ali, intercedendo, pedindo luzes, pedindo conversão, pedindo graça. Por isso que ontem no trecho Jesus falou que a alma dá ordens, né? Ela dá ordem a tudo e impera até diante da justiça de Deus, porque, né, você oferta aquilo ali diante da justiça de Deus que para ter mais misericórdia das pessoas e oferece o seu sofrimento. Você fica como reparador, né? Então é muito grande, né? A alma se torna pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. Defensor. E tudo isso para Jesus, não é nem para as pessoas, não. É para Jesus você é essa pessoa. Jesus faz para as pessoas, né? Você é para Jesus, o advogado, o juiz que Jesus falou: olha, filho, estão me condenando. Olha o que as criaturas fazem comigo. Eu faço bem para elas e elas falam que é o demônio e elas ainda me blasfemam. Elas me condenam. Constantemente eu sou o réu na vida delas, eu sou um réu. Porque quando elas xingam essa situação e condenam, que elas estão condenando a mim, elas estão crucificando a mim. E você é um juiz de defesa de Jesus. Você é um advogado de Jesus agora. Eu fui seu advogado, né, na redenção, agora você é advogada dele, das causas de Jesus. Opa, você está violando uma coisa muito sagrada. Jesus não é isso que você está pensando, não. Então você tem as leis, você tem os artigos, você tem para proteger Jesus, a palavra dele. Opa, isso aí que vocês estão falando é totalmente errado. Jesus não é como vocês estão pensando. Ele é assim, 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 assado. Então você é defensor das causas dele e ele põe tudo na sua defesa. Você tem a palavra dele, você é defensora da palavra dele. Aqui é a palavra de Jesus aqui, ó. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Ó. Então você tem ali na sua língua, na sua cabeça, no seu coração, as palavras dele. Você é protetora dele. É dele, é para ele que você é. Você é para Jesus. Você é essa pessoa para Jesus e automaticamente vai ser para as almas, né? Porque quem toma tudo, tudo, né? Você vai participar de tudo, mas é para Jesus você é essa pessoa. Ele tem na terra uma representante. E aí as penas que você sofrer é dele. Ele está mandando para você ser essa pontífice, esse sacerdote, esse rei, esse príncipe, esse ministro, esse juiz, esse advogado, esse reparador, esse protetor e esse defensor dele. Dele. Né? Você sofrendo as dores dele, você vai entender, você vai falar: nossa, Jesus,
Aí você vai sofrer muito, porque ele vai deixar você sentir. A gente sofre, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que não consegue ver a luz e distorce tudo, Jesus amado, vai te dar uma coisa. E não é humano, não é em direção, sabe? Mas parece que é você que tá irritada com a pessoa assim. Claro, você sente em você mesmo. Mas você não tem vida própria, você é a humanidade de Jesus. Entende? Porque você vai pensar assim, poxa, olha o bem que Deus está fazendo na vida dessa anta. E ela, igual o Padre Léo fala, e essa anta não tá vindo. Vai parecer seu mesmo, você vai sentir um monte de coisa, você vai sentir muitas coisas, ele vai usar da sua própria terra, a humanidade, né? A sua vontade humana purificada mesmo, né? Que vai usar ali para você ter várias sensações diferentes, sentimentos, sabe? E ranço, é tanta coisa, sabe? Sabe? Porque, né? Porque quando você sente isso, você é defensor dele, porque a outra pessoa tá adorando o que ela tá fazendo, o que ela tá pensando, né? Ela não defende Jesus, ninguém olha aquela Jesus, e Jesus vai mostrar pra você, nossa, tá horrível isso aí, não tô gostando. E você é defensora dele, né? Você tem essa sensibilidade aguçada, né? De perceber ali o que Jesus está agradando e o que não tá. Você tem uma sensibilidade para captar o sentimento dele, né? Porque ele, então é em você mesmo, na sua pessoa mesmo, na sua própria pele. Você tem que discernir e ver. Por que Jesus está permitindo sentir isso? Meu Deus do céu, por que Jesus está, igual ali estava falando, né? Por que Jesus permitiu que quando essa mulher veio na loja, parece que eu fiquei meio assim, fechada, dura para ela. Gente, na vida humana de Jesus, tinha mulheres que aproximavam com intenção errada que Jesus nem olhava na cara delas. Não olhava, não cumprimentava. Elas queriam chamar a atenção de Jesus e Jesus, ó, nem bolhufas para elas. Às vezes Deus vai fazer você também nem olhar para alguém. Vai fazer você, sei lá, vai vir aquela, né, igual no Cadalis, né? Tá atendendo pessoas, ela atende pessoas, né? Chega aquela cliente lá que já tem alguma intenção, já tem alguma coisa, um orgulho, sabe, sei lá o que Deus tá vendo. E ali em você vai sentir alguma coisa, né? Ai, não sei, essa pessoa não me fechei para ela. Às vezes Jesus tá mostrando alguma coisa, né? Então a gente vai passar por muita coisa assim. E é confuso, né? Porque aí a gente às vezes fica, igual tá falando na live, né? É eu que não quis, é eu que tive algum. Tem que conversar com Jesus. A gente tem que conversar muito com Jesus e a gente entender que todo esse sofrimento que nós passamos, essas contrariedades, tudo, unidos a Ele, né? Porque o sofrer é querido, o sofrer se a alma se une em tudo ao querer divino. E nessa união, né, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, né? Sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Olha que incrível isso, por isso que ele fala que dá ordem a tudo, né? Isso é muito grande, gente. Então você, como Cristo, tendo um poder enorme que foi te dado, não é você, é Jesus em você, né? Um poder enorme de usar todas essas coisas para fazer grandes orações, grandes reparações, fazer grandes aquisições. É muito grande isso. Transformar todas as coisas, sabe? Todas as realidades. Então você tem autoridade para falar, manda a luz para aquela pessoa lá, Jesus. Né? Você tem uma autoridade por estar unida a Jesus com ele, né? De ser essa pessoa, porque você é para ser essa pessoa reparadora mesmo, universal, né? É muito grande. Então não há beleza igual sofrer somente por Deus. Então vamos sofrer somente por Deus, porque você conhece Ele e sabe o que Ele não gosta e sabe o que Ele gosta. Então você sofre porque você vê uma coisa que Ele não gosta, que está na palavra dele, que vai contra a palavra dele, uma atitude que vai contra a palavra dele. Mas e se é feridas a mim mesmo, a minha pessoa? Tá, mas você é a humanidade dele, estão pecando contra Jesus. Se você está fazendo bem na intenção boa e aquela outra pessoa está atarzanando a sua vida, né? E está julgando o bem que você está fazendo, ela está fazendo isso com Jesus, porque o bem não é você que está fazendo, é Jesus. Então você sofre por ele, porque você sabe que aquela pessoa deveria estar glorificando a Deus pela sua vida, porque quem está vivendo em você? Quem está fazendo bem através de você? Se aquela pessoa só está criticando, é tortura, né? É que a pessoa não está na luz, na graça, né? Enxergando bem, né? É muito triste. Então, então é na sua pessoa mesmo. É igual Jesus, as pessoas que encontravam com ele. É na sua vida também, diante das circunstâncias que Deus permitir você ver, você viver, chegar até você, né? Enfim. Então não há beleza igual sofrer somente por Deus. No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima.
como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que viu o bendito Jesus disse: Senhor, o que escrevi não está como pode ser tudo isso só com o sofrer, né? Só com o sofrer, Senhor, um sofrimento meu tão pequeno, né? Comparado ao Senhor, pode fazer tanto, né? Como que pode o sofrer, você sofrer algo ser tão valioso? Qualquer coisa, um sentimento estranho, né? Que vem até você, um pensamento te torturando, uma coisa, gente, uma situação, né? Como que pode isso ser tão poderoso, né? Tão poderoso. E ele: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só por amor de Deus. Então, se você sofre só por amor de Deus, porque você ama a Deus e quer que as pessoas amem a Deus, e você sabe que aquilo que a pessoa está fazendo está afastando ela do amor a Deus, entende? Ela está indo contra Deus. Ela não está indo contra você mesma, mas automaticamente você é criatura dele, né? Mas ela está indo contra Deus. Ela está indo contra Deus. Né? E que você vê assim, ela fora do que Deus projetou para ela. Não vendo, não enxergando o que Deus deseja. Você sofre demais da conta. Você vê as criaturas obstinadas. Você vê as pessoas entendendo tudo errado, distorcendo tudo. Você vê as criaturas fazendo cada coisa, né? Você vai vendo cada notícia, cada coisa, e você vê assim, meu Deus, tem uma ordem. O conhecimento traz dor também, porque você vê para que o ser humano foi feito. Aí você vê as pessoas fazendo coisas que vai totalmente contra a natureza, contra a vontade de Deus, contra os conhecimentos que elas deveriam ter, o tempo que elas estão na Terra, elas deveriam estar crescendo nesse amor a Deus, tentando correspondendo a Deus, e elas estão contrárias à vontade de Deus, e você sofre amargamente, né? Por quê? Por Deus. Por quê? Porque são coisas dele. É o que ele falou, a maior caridade com o próximo. Aí você olha pro próximo e fala: meu Deus, essas são coisas saídas de Deus. Eu me importo com o que elas estão falando de errado e fazendo, porque elas são coisas suas. Porque unicamente elas são coisas suas. Elas deveriam ser coisas suas, né? E não ser coisas como parasita no seu corpo, Jesus. Elas não deveriam ser uns parasitas no seu corpo, né? Meu Deus. É horrível, né? Você vê cada notícia aqui, cada situação aqui, não tem como não sofrer, né? De mim partem continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é de amor, e fere a todos aqueles que estão no meu regaço. Peraí, Sara. Sai duas flechas dele. Fere todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, fortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola, e continua minha paixão e redenção naqueles que estão no meu colo. Olha que incrível. Então você sente tudo isso, não é à toa, né? A outra parte do meu trono eu a confio aos anjos, aos quais com ministros meus fazem correr esta festa sobre qualquer espécie de pessoa, punindo-os e excitando todos a conversão. Então, os anjos cuidam das outras pessoas, né? Eles que distribuem, né? Eles são os ministros de Jesus, que faz correr a flecha, seja da justiça, uma situação que acontece de dor para a pessoa se converter, né? Os anjos cuidam delas. E existem aquelas que recebem direto de Jesus, que Jesus que manda para elas, porque elas estão, ele fala da graça, né? Elas estão na minha graça. Então vem direto do coração de Jesus para você, né? E essa flecha que ele manda vai produzir coisas dentro de você mesmo. Ou vai mortificar mais você, né? Irritação, tanta coisa, né? Afligir você, te atrair mais, né? Para ele, revelar, revela, consola também. Não é só sofrimento, né? Tudo é uma ação dele. Consola, mortifica. E você está nessa contínua e consola e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. Então essa alma que vive na vontade divina está no colo dele, né? E ele está continuando essa obra dele nessa criatura. É muito grande isso. Então você está unido ao coração de Jesus. Você recebe direto do coração de Jesus. Jesus está comunicando o que ele está sentindo. Ele está comunicando para você o que ele está sentindo, né? O que ele está sentindo e você vai sentir, né? Às vezes você pode também receber um consolo, uma emoção, uma alegria, porque ele se alegrou com aquilo que você está vendo uma coisa e Jesus se alegrou, né? Igual uma vez me veio uma emoção tão forte ver as crianças coroando, né? O Sagrado Coração de Jesus. Uma emoção tão forte. Então era ele
feliz em contemplar aquelas crianças e querendo viver aquilo comigo. Não é só de sofrimento. Ele estava feliz vivendo aquele momento de ver aquelas crianças coroando, né? Ele estava recebendo aquela homenagem das crianças e estava me comunicando como ele estava sentindo, o estado de ânimo dele, né? Então você vai ter o estado de ânimo de Jesus. Você é um receptáculo onde Jesus vai dispor, sentir vários humores. E Jesus teve tudo isso na vida humana dele. Tudo isso ele teve. E ele também se irritou. Ele também se irritou. Entendeu? Teve horas que, Nossa Senhora, ainda mais com aqueles fariseus lá, né? Que falava, vocês não entram, não deixam ninguém entrar, né? São ser poucos caiados. Vocês fecham, vocês impedem que as pessoas realmente entrem no reino de Deus. Vocês não estão ajudando em nada. Vocês só estão piorando a situação. Então, assim, é muito grave. Você sente essa irritação, você vai sentir, né? Você vê os padres de cabeça dura lá. Nossa Senhora, aquilo ali vai, meu Deus. Que espada de cabeça dura, gente. Tem uma comunidade aí doida que é tradicionalista, não sede vacantista, que agora quer eleger um papa para eles. Você vê aquilo ali e fala, meu Deus. Você fica irritado, né? E várias coisas Jesus vai produzir em você, porque a reparação tem que sentir, né? Como você vai reparar Jesus e entender ele se você não tiver essas coisas reais? Sentir isso, né? Como que você vai reparar ele? Se não reparar na mentira, não tem como fingir isso, não tem como criar isso. Você tem que ou sentir ou não tem como, né? Então, ele vai usar, por isso que a sua humanidade é a terrinha, é onde ele coloca a semente, é onde ele trabalha. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo. Mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo a seu querer, esta união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Então, é o sofrer, esse se tornar tudo. Não é o sofrer por sofrer de qualquer forma, né? Não é um sofrer assim. É o sofrer de Cristo, é o sofrer por Deus. É o verdadeiro sofrer, que é o que ela falou aqui, né? Se você vive esse verdadeiro sofrer, que é o quê? O verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós. Então, é vivendo na divina vontade, né? Você viver é o sofrimento sofrido, querido por Deus em nós. Se a alma se une tudo a seu querer, né? Se a alma se une em tudo ao querer de Deus. E se acrescenta isso o sofrer, então você sofre o que Deus quer, na divina vontade. Vai ser o próprio Deus sofrendo em nós. Porque se a gente viver na divina vontade, você vai viver a vida divina, né? Então vai ser... Por que esse sofrimento tem tanto valor? Porque vai ser Deus em nós sofrendo. O verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós. Se a alma se une em tudo a seu querer, esta união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Assim como Jesus. Assim como Jesus. Jesus, sofrendo, o sofrimento lhe deu todas as qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter. Então, é a alma participar dos sofrimentos de Jesus, né? Participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades dele. Vai ser ele sofrendo.
Ele vivendo em nós e ele sofrendo. E o sofrimento dele tem um valor infinito. O sofrimento dele tem valor infinito. É o dele, né? É por isso que é unido à divina vontade. Porque aí vai ser ele sofrendo. E aí ela fica, no outro trecho, ela fica assim, em dúvida sobre isso, né? Porque é muito grande o que ele falou. Sofrendo pode-se ser tudo, mas é sendo um nada. Não é só sofrendo. Sofrer por sofrer, na sua vontade humana, sem ser na divina vontade, sem ter essa união com Jesus. Não é isso, né? É um sofrer sendo um nada, vivendo na divina vontade, né? Sendo um nada, vai ser Deus sofrendo em nós, e aí esse sofrimento tem um valor infinito. Porque é Deus que está em nós sofrendo. Aí ele fala, né? Aí no outro trecho ela fala, no volume 6:6. No meu íntimo fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com o sofrer? Não pode ser reparador, príncipe, sacerdote, rei, dominar sobre tudo, né? Só com o sofrimento? Mas é como ele está falando, não é o sofrer por sofrer, não é qualquer sofrimento, é o sofrimento vivendo na divina vontade, que é o verdadeiro sofrer, porque aí vai ser Deus em nós sofrendo. Aí ele disse: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só pelo amor de Deus. Não é sofrer por sofrer, é pelo amor, sofrer por Deus, por amor de Deus. Aí ele vai continuar a paixão dele, ele vai falar aqui, ó: de mim partem continuamente 2 flechas, uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola, e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. Então é esse sofrimento, né, que das almas que estão em graça, que tem esse valor. Das almas que estão no meu colo. E a outra parte de meu trono eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todas à conversão. Então, isso aqui a pessoa não está na graça, não está vivendo na graça, está fora da graça, tá? E Deus está mandando flechas, saindo do trono dele, flechas, para a pessoa se converter. Então, vem sofrimentos, um sofrimento que é consequência de pecado. Então, é por isso que é importante entender isso, né? Que não é o sofrer por sofrer, porque tem sofrimento que é consequência de pecado. E aí, esse sofrimento que é consequência de pecado é um sofrimento que é para a pessoa se converter. E aí não vai ter esse valor que ele está falando aqui da alma ser tudo. Não, ela vai estar sofrendo por causa de pecado. É para purificar os pecados, para ela se converter. Esse sofrimento da alma que, como ela falou aqui, ó, enquanto se é nada, pode-se ser tudo, com o sofrimento, é esse sofrimento que é só por amor de Deus. Que a gente sofre só por amor de Deus. A gente está na graça dele, está, né, no colo dele, e recebe essas flechas de amor. Toda flecha que sai do trono dele é de amor, né? Só que tem umas que é um amor para poder corrigir, para poder fazer a pessoa voltar para ele, né, para se converter. E as outras flechas é para ele continuar a paixão. É ele sofrendo. Ele continua a paixão nas almas. E esse sofrimento tem um valor infinito. Agora, enquanto isto, dizia-me, participou suas dores, dizendo-me: eis também em ti a continuação de minha redenção. É muito grande, né? Então, assim, a gente tem que entender, né, que tudo que a gente sofre, a gente está vivendo na divina vontade. Tudo que nos acontece, que nos causa sofrimento, é Jesus continuando a paixão dele na nossa alma. Eis também em ti a continuação de minha redenção. É uma coisa assim tão santa, né? Tão incrível pensar isso, saber que isso traz. Eu fico tão impressionada quando eu estou sofrendo alguma coisa, e a gente sofre todo tipo de coisa, muita coisa na alma, assim.
Eu fico tão impressionada porque às vezes eu estou num sofrimento e quando eu penso, né, quando eu começo a refletir, a rezar, e Jesus, aí essa luz acende assim na minha alma, que é Jesus que está sofrendo em mim, isso traz a gente está sofrendo, mas ao mesmo tempo você fica numa paz, é inexplicável. Você fica numa paz e é um misto assim, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô sofrendo, eu tô feliz porque é Jesus que tá sofrendo em mim, porque eu sei o valor desse sofrimento, o que vai gerar, o bem que vai gerar esse sofrer, esse pequeno sofrer, porque é uma coisa assim às vezes pequena, que a gente olha, porque às vezes eu leio no livro do céu assim, a Luísa falando eu tô sofrendo, não sei o que, e falando, acho que foi ontem mesmo que eu li um trecho, aí Jesus aparece para ela crucificado. Então quando eu tô sofrendo, aí eu olho para Jesus crucificado, eu vejo, nossa, o que ele tá compartilhando das penas dele comigo é tão pouco isso que eu tô sofrendo, porque o sofrimento dele mesmo é muito grande. Ele está compartilhando as penas dele comigo, mas é um pouquinho, que eu sou tão pequena. E é uma honra. É muito incrível o que acontece na nossa cabeça, assim, na nossa alma, quando a gente entende isso. Você entende, é Jesus que está sofrendo em mim, isso que estou sentindo. Foi Jesus que mandou para mim esse sentimento. É essa flecha que sai do trono dele. E como tá saindo dele, é ele que quer, eu amo. Eu aceito e amo. E não. E mesmo estando irritada, né? Porque irrita, às vezes vem um sentimento assim que a gente fica irritada, desanimada, com ranço, com repugnância, com aflição mesmo. A gente sente muita coisa. Apatia. Mas aí quando eu penso, é Jesus que tá mandando isso pra mim. Tá saindo do coração dele essas flechas. São flechas de amor que estão saindo do coração dele. Isso muda tudo. Muda tudo. E apesar de estar sentindo, eu fico em paz e estou feliz e não vou sucumbir diante desse sentimento. Tipo assim, isso não vai me fazer, tipo assim, desistir da vida e ficar tão assim, ficar doente. Isso não me adoece, não. É incrível, né? Meu Deus, é incrível. Me traz felicidade. É impressionante. A gente sente muita coisa mesmo, realmente. A Aline falou do padre François. Nossa, meu Deus, quando eu ouço aquele homem falando, quando eu vejo a posição dele, o que ele está falando, o que ele está fazendo, eu fico, Senhor, o que é isso, meu pai? A gente sente muito, né? A gente não é uma coisa alheia a nós, tipo assim, é um problema da igreja, do padre François e com o bispo, não, parece que é uma coisa, sabe, que ele tá, que nos atinge muito, porque é Deus, né? É Deus em mim que está sofrendo, tendo essa rebeldia dele, né? Toda essa revolta dele, essa rebeldia, a desobediência. É muito triste. Então, assim, a gente vê quanto o mundo, a violência no mundo, a gente sofre muito por ver a humanidade tão afastada de Deus, tão longe, tão distante. Né? Que Jesus fala tanto, como o homem, a dor que ele sente por causa dessa rejeição do homem, da vontade humana e tudo, e a gente sente tudo isso. Tudo que ele fala, a gente sente. A gente até falou sobre isso na live ontem, né? A Ruth falando que ela sente isso e às vezes fica num embate, assim, será que é eu? A pessoa fala uma coisa, eu sinto uma repugnância. E aí eu fico, às vezes, num conflito. Será que é eu que estou com repugnância do que a pessoa está falando? Aí a gente fala, né, que a gente tem que firmar mesmo. É Jesus que está sentindo, é Jesus que está enviando esse sentimento, é Ele que está é Ele que está com repugnância. Ou Ele está permitindo que eu sinta a repugnância das pessoas. Sabe, porque às vezes, imagina, a gente sofre o que Jesus sofre. E aí as pessoas têm repugnância das coisas de Deus, por exemplo. Tem almas frias, almas frias, geladas, que elas têm repugnância. Imagina, você está na igreja, está na missa, e aí ali tem almas que têm repugnância de Deus, que estão ali, por exemplo, uma pessoa que
tá ali porque tá tendo uma primeira Eucaristia, tá tendo uma celebração da primeira Eucaristia. E nessas celebrações há muita gente que não participa da igreja, que às vezes nem é católico, que é ateu, vai porque o sobrinho vai receber a primeira Eucaristia e chamou e fez questão, entendeu? Então vai. E a pessoa tá ali, dentro da alma dela tem um monte de coisa, até ela tem repugnância das coisas de Deus. Ela tem aversão, e ela tá ali com aversão, ela tá rindo, ela tá por dentro, ela tá sorrindo, eu não acredito em nada disso, essas pessoas são idiotas, essas pessoas são, como que as pessoas se ajoelham diante de um pedaço de um negócio redondo, assim, ela vê tudo assim, desse jeito. Ela fica assim, nossa, essas pessoas são malucas, como que elas estão prostradas diante de um pedaço de pão? Como assim que elas, né? Que é isso, que loucura, e a pessoa tá ali, mas ela tá pensando um monte de coisa, ela tá com aversão a tudo isso ao que tá acontecendo ali, a Deus, às coisas de Deus, ao que é sagrado, ao que é divino, aos sacramentos, ela tem aversão a Deus, e ela tá sentindo isso, Jesus tá sofrendo tudo isso, e às vezes a gente sente, a gente pode sentir aversão também, sentir uma repugnância que tá vindo das almas, que é a repugnância das almas em direção a Deus, e Ele está permitindo que a gente sinta, compartilhando essa pena. Isso faz ele sofrer. Aí a gente sente e sofre. Imagina você sentir repugnância pelas coisas de Deus. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar sofrendo. Senhor, como que eu estou sentindo isso? Repugnância do que o padre está falando. Meu Deus, como assim? Eu te amo, Senhor. E você sofre por sentir a repugnância. E você está reparando. Porque a pessoa que está lá sorrindo por dentro, essa pessoa que foi lá e ela está sentindo isso, ela não se importa, ela não sente dor nenhuma por sentir isso em relação a Deus. E aí Jesus compartilha isso e a gente vai reparar o coração dele, sofrendo por estar sentindo isso, e vai entender que é ele que está compartilhando. Então, para a gente entender que é ele, a gente tem que estar sempre em oração, né? Em oração constante, em conversa com ele, porque ele sempre vai estar comunicando luz para a nossa alma, para a gente entender o que está acontecendo. Entender os propósitos dele, que é ele, tudo mais, para a gente entender é ele, porque se a gente não vê ele, né? Assim, visivelmente. Ele não aparece assim, ele não aparece na minha frente, Michele, eu vou agora, ele aparecer na minha frente assim, e falar assim, agora, nesse momento, eu vou compartilhar com você a repugnância dessas almas. Tem um monte de alma com repugnância, vou te compartilhar agora. Não faz isso. Simplesmente acontece. E aí ele tá na minha mente, no meu intelecto, ele tá na minha alma. Essa comunicação, não precisa ele aparecer para mim e falar isso. Não precisa aparecer para mim visivelmente, sensivelmente e falar isso. Eu vou agora fazer isso. Não, ele tá em mim, eu e ele somos um. Então ele mostra isso assim de forma muito mais, como é que fala? Avançada, né? Tipo assim, avançada. A comunicação com ele é avançadíssima. É coração com coração, é mente com mente. Não precisa de palavras, ouvidos. Não precisa passar pelo meu ouvido, pelos meus sentidos. Não precisa para a comunicação entre a alma e Deus. Não precisa ser pelos sentidos. Ele falar usando a boca, usar som, e eu ouvir usando o ouvido. Não, já é mente com mente. É avançadíssimo a comunicação. Entenderam? Tanto que é avançado, tanto que é incrível a comunicação com Deus. Eu não preciso ver ele, não usa os sentidos, não precisa usar os sentidos, usa só o intelecto, a alma, o espírito. Ele fala diretamente no meu coração, na minha alma, na minha inteligência. Ele ilumina, ele compartilha esse sentimento, essa dor dele. E se eu estiver atenta a ele, eu estiver sempre com a minha inteligência, o meu pensamento, a minha alma voltada para ele, em conversa com ele interiormente, ele vai me explicar, ele vai mostrar, ele vai comunicar o que significa esse sentimento, o que está acontecendo, o que ele está fazendo, porque ontem na live ele falou, né? Ele falou ontem na live, no trecho da live, sobre ele querer sempre a companhia da criatura o tempo todo, coração com coração. E ele não quer nunca estar sozinho, ele quer sempre fazer tudo com a gente fazer tudo com ele. Então, tudo que ele está fazendo, ele quer fazer com a gente, participando. Então, quando ele está fazendo isso, compartilhando a dor dele, as penas dele, ele quer falar, ele quer comunicar isso com a gente. Então é muito importante, né, a gente estar sempre atento, entendendo.
Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.